capítulo de número 10. E o versículo 22 somente. O tema dessas 3 noites é restauração e avivamento. Aleluia. Restauração a gente até fala de avivamento, aí só Jesus para dar graça. Glória a Deus, aleluia. Então, 10 e 22 diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Somente poder sentar, por favor. Deus abençoe vocês, é bom estar de volta. Depois de alguns anos, nós paramos de pregar, então nós estamos mais lecionando, mais parados. As nossas correrias é Campinas, São Paulo, Campinas, Itatiba. Nós não paramos mais. Então, tem em Rua das Artes também, então é um círculo semanal direto. E bom estarmos aqui com vocês. Parabéns ao pastor Zauri e sua família pelo 7º aniversário. Eu sou da casa, não preciso nem de apresentação, porque eu sou da família. Quase que eu ia mudar meu nome e colocar na frente do Mendes Ávila. Parabéns. Então, obrigado ao irmão que me hospedou, né? Sou meio bagunceiro, mas eu sou assim. Fica tranquilo não. Agora tudo que eu falar é coisa séria agora. Porque senão a gente brinca muito, pensa que a gente fala brincadeira. Agora aqui não, aqui o negócio é sério. Ver o Felipe, né? Felipe, a Suzy e a Lana, né? Cresceu, já dormiu. Tu dormiu, vou aí. Aceito que não teve uma não, na hora que eu prego. Se você perceber que alguém estiver dormindo, ele dá um beliscão, então tira essa orelha da frente da câmera aí. Senta aí. Ele chorou quando eu cheguei, que eu entrei no quarto dele e não deixei ele entrar mais. Vamos conversar então um pouco, eu vou devagar. Se der, eu engato a segunda marcha, senão eu vou na primeirinha e vai chegar lá. Quando a gente... Nós estamos celebrando uma festa. Também aqui o Fernando. Fernando me abandonou? Fernando me abandonou faz... Bom te ver aqui, Deus te abençoe. Quando a gente fala de festa na verdade, e eu li aqui sobre a festa da dedicação. É claro que a gente olha o Novo Testamento e não tem como falar de festa se não entrar exatamente no contexto judaico de festa. E existe no contexto judaico pelo menos 7 festas e 3 são as principais delas. E Deus estabelece essas festas. Deus estabelece as festas para que Ele pudesse descer e festejar no meio do povo. Então Deus é um Deus festeiro, é Deus que gosta de festa. A ideia das festas não partiu do coração de Moisés, não partiu do coração de Arão e nem do povo israelita, mesmo porque eles estavam no cativeiro, e quem está no cativeiro não tem motivo para cantar e nem tão pouco motivo para celebrar alguma coisa, nem fazer festa. Então Deus, antes de tirar o povo, Ele ordena que seja feita festa. E Ele coloca então no calendário judaico festas que seriam festas perpétuas. Dessas 7 festas, pelo menos 3 elas são celebradas e com muita reverência, que é a Páscoa, o Pessach, o Pentecostes, que é o Shavuot, e também a festa das cabanas, tá? Essa aqui é o Sukkot. Essas 3 festas são as principais, que formam o tripé da fé judaica. Então nota bem que quando Deus chama o povo, a primeira coisa que Ele faz é: eu quero que vocês celebrem uma festa. E aí Ele coloca no memorial do povo de Israel. Então eles respeitam esses calendários demais, a ponto de Deus muda agora o contexto do calendário judaico. O nosso janeiro é depois de dezembro. O janeiro do hebreu começa em abril. Deus disse: a festa de vocês vai ser feita agora. Então para vocês esse é o primeiro ano. Esqueça os outros meses. Esse é o primeiro mês de vocês. Eles podem contar janeiro, fevereiro. Primeiro mês de vocês é abril. Então eles começam em abril. O ano nós começamos em janeiro, por causa da festa que seria estabelecida. Então Deus manda estabelecer uma festa exatamente no Egito. Nota que quando Deus aparece para Moisés, Deus diz assim: Moisés, eu tenho
visto atentamente a aflição do meu povo. E um pouco mais à frente ele diz, e eu tenho visto a opressão. Ele muda agora a figura de linguagem. De aflição para opressão. Por quê? Porque o povo de Israel estava embaixo de um inimigo. Mas nota que existem dois tipos de inimigo. Existe o inimigo que é o inimigo comum. O inimigo comum você pode resisti-lo, você pode enfrentá-lo, você pode fugir dele. Mas quando o inimigo é o inimigo e opressor, a palavra opressor quer dizer aquele que oprime, aquele que aprisiona, e você não tem como lutar e não tem como se livrar dele. Então, para você se libertar de um inimigo opressor, só se aparecer alguém muito amigo seu e que seja mais poderoso do que ele para te livrar. Não vão entender nada da mensagem, parece. Então o que acontece? Eles estão embaixo de um inimigo opressor. Faraó, ele tem na ponta do seu cetro a figura de uma serpente de bronze. Então aquilo colocava na mente, porque é o campo de trabalho de Satanás, é na sua mente. O pessoal está enganado achando que é na carne. Ele não trabalha na carne, porque a carne somos nós. Então ele trabalha na mente. Se ele entrar na sua mente, ele ganha você, ele derruba você. Então o faraó apresentava com aquele cetro e aquela figura de uma serpente para impor sobre eles que quem domina sou eu, quem manda sou eu, quem aprisiona sou eu, quem oprime sou eu, e vocês não têm como escapar daqui. Então o que acontece? O povo de Israel, debaixo daquela opressão, eles começam a clamar. E eles começam a clamar em segredo, porque a Bíblia não relata eles reclamando, é Deus que falou, e aflição. Então eles gemiam em silêncio. Mas quem poderia enfrentar Faraó? O rei mais poderoso da época, inimigo opressor. Então no contexto da época era o seguinte: para derrotar o inimigo opressor, tem que entrar na casa dele, amarrar ele e fazer com que ele dê a ordem para que os oprimidos saiam. Então o que Deus faz? Deus disse: Moisés, eu quero que você celebre a primeira festa, Páscoa, Pessach, que quer dizer passar por cima, saltar sobre ou pular. Então essa festa você precisa celebrar dentro do Egito. Mas o que significa então essa festa de Pessach, saltar ou pular sobre? Isso quer dizer o seguinte: o povo de Israel estava sendo oprimido. Deus disse: você pega o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa na porta, porque eu vou entrar na casa do teu opressor. Eu vou prendê-lo lá, mas eu vou entrar pulando. Agora entenda bem uma coisa: só pula quem está alegre. Quem está triste não pula e não salta. Então Deus estava alegre por entrar no Egito para tirar o povo de lá. Quando você olha a figura do Cantar de Salomão, você vai entender que ela vê o noivo vindo e ela diz assim: eis aí o meu amado. Ele vem saltando. Então quem está feliz com o arrebatamento não é a noiva, é o noivo, porque ele vai vir saltando e pulando de alegria para a noiva. Pode dar uma salva de palmas, vamos lá. E Deus agora quer entrar lá. Aí Deus diz o seguinte: mas faz uma coisa, você pega o cordeiro, você mata o cordeiro e queima o cordeiro no fogo, come somente cabeça, pé e fressura. Quem é que vai comer cabeça? Quem é que vai comer pé? E quem é que vai comer fressura ou tripa? Meu Deus. Deus estava dizendo o seguinte: quando vocês celebrarem essa festa, vocês celebram uma festa com a mente do cordeiro. Dá glória a Deus, você não vai entender a mensagem. Eu vou falar amanhã e domingo de novo, a mesma mensagem, se você não entender. Ele disse: eu quero que vocês comam a cabeça, porque vocês têm que ter mente do cordeiro para celebrar a festa. Ele disse: eu quero que vocês comam o pé, para que vocês aprendam que só pode celebrar a festa quem anda com os pés do cordeiro. Ele disse: eu quero que vocês comam a fressura, a entranha, porque no contexto oriental, a alma e os sentimentos estavam aqui na região do intestino do estômago. Ele está dizendo: eu quero que vocês celebrem a festa tendo os sentimentos do cordeiro. Ele disse: tem uma outra coisa, vocês vão celebrar essa festa, mas tem uma coisa, vocês têm que comer com os lombos cingidos. O que é isso? Lombo cingido quer dizer: levanta os vestidos até o joelho, amarra a faixa, porque a saída vai ser rápida. Tem que estar preparado para sair do Egito. Porque lombo cingido
porque se o vestido tivesse cumprido, na hora de sair, eles poderiam tropeçar e cair. E Paulo disse: vocês estão para sair daqui, então cinjam os seus lombos e não se embaraçam com negócios dessa vida. Aí ele fala o seguinte: agora vocês comam com calçado nos pés e com cajado na mão. Ele diz: comam isso. Aí ele fala: por quê? Porque eu vou entrar no Egito. Vocês comem e deixa que eu entre. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que quem entrou lá foi o diabo. Eu já ouvi alguns ensinadores dizer que quem entrou lá foi demônio. Desde quando Deus precisa de demônio para trabalhar em favor dos seus filhos? Quem entrou lá? A Bíblia fala de anjo da morte. Mas como é que pode ser um anjo da morte se ele matava e dava vida? Então só tem um que pode matar e fazer viver. Vai entender? Então era o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, quando quer fazer, Ele vai pessoalmente. Ele vai pessoalmente, Ele não manda ninguém. Ele diz: quem vai entrar sou eu. Para que Faraó entenda que maior do que ele sou eu. Eu tenho coragem de entrar na casa dele, vou amar ele, e ele vai dar o edito, ele vai assinar o papel para libertar o meu povo. Deixa eu lhe dizer, na verdade, você não teria condições de estar aqui de jeito nenhum. Você estava oprimido, embaixo de um opressor. Mas teve alguém que entrou lá no Egito para tirar Israel, e teve alguém que desceu do seu trono de glória e veio aqui no campo dele e disse: eu vou entrar na sua casa para você libertar o meu povo. Então nota, a Páscoa ou a ceia dos judeus, a grosso modo, para você ter uma ideia, é celebrado um cordeiro assado, 3 pães asmos, ervas amargas, 4 taças de vinho, uma taça com água e uma taça vazia. Cada elemento desse vem simbolizando uma época, um período que eles passaram ou que eles viveram. Agora note bem uma outra questão aqui. A Páscoa tinha que ser celebrada com pão asmo. Por que pão asmo? Porque fermento era algo produzido no Egito, e eles jogavam o fermento na massa para que a massa pudesse crescer, apodrecer e inchar. Deus disse o seguinte: eu quero que vocês façam o seguinte, junto com a Páscoa, eu quero que vocês tirem todo o fermento. Agora nota aqui, o fermento, irmão, o fermento não é algo que o homem produz. O fermento está na atmosfera. Qualquer mulher que bater uma massa e deixar exposto, vai fermentar. O que Deus está dizendo? Eu não estou preocupado somente com o fermento. Eu estou preocupado com o ensinamento, o aprisionamento, o conceito, a mentalidade do Egito. Eu quero que vocês deixem tudo isso de lado. Por quê? Porque o pouco de fermento leveda toda a massa. Como é que se faz para levedar uma massa? Hoje já tem a massa podre. Você pega um monte de massa boa e joga um pouquinho de massa velha, coloca na massa nova, você vai fermentar toda a massa nova. Então o que Deus estava dizendo é o seguinte, e é interessante notar que a massa nova, ele não incha a massa velha. É a massa velha que causa efeito da massa nova. Amém. Aleluia. Vai lascar. Fala, João. Então, o que Deus estava dizendo é o seguinte: se deixar as duas massas misturadas, não vai crescer, vai inchar. E eu não quero que o meu povo inche, eu quero que o meu povo cresça. Por quê? Ele diz o seguinte: eu quero que você tire o fermento. Por quê? Porque eu tenho que preparar vocês para daqui a 50 dias celebrar o Pentecostes. Então Deus estava dizendo o seguinte: se tiver fermento, não adianta comer o cordeiro, não adianta celebrar a ceia, mas com a vida cheia de fermento, nunca vai experimentar o Pentecostes. Então Deus está... Então Deus está dizendo: tira todo o fermento da sua massa, as coisas velhas, porque os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas desapareceram do original, não ficou, elas desapareceram, agora como se fez novo. Então tem um monte de gente que não consegue experimentar Pentecostes, são membros da igreja, tomam Santa Ceia, tomam suco, mas eles não experimentam Pentecostes porque ainda estão com o velho fermento. Nesta noite aproveita, tira o fermento para experimentar o Pentecostes que está vindo aí. Mas por que nós falamos tanto do Pentecostes? Eu acho interessante aquela figura da noiva.
ensinei que as 10 virgens eram noivas. Ainda bem que eu aprendi e estudando descobri que não tem nada a ver com igreja 10 virgens. Durante algum período cantou-se alguns hinos que ia subir 5, ia ficar 5, ia subir 1, ia ficar 1, e colocaram uma heresia no meio da igreja e virou uma disputa entre os crentes quem era mais santo. E quem vai subir hoje? Você. Não, as 10 virgens não é a igreja. Primeiro, que o noivo é contra a poligamia, então ele não ia casar com 10 mulheres. Porque como é que ele ia selecionar 10 e depois ia casar com 5? Não pode ser a noiva. Não, senhor. Primeiro porque as 10 virgens estavam vestidas esperando o noivo. A noiva não espera o noivo. Aquilo ali era convidada de honra. Precisava ter lamparina com azeite. Isso era convite. Noiva não recebe convite, querido. Olha a noiva quando casou recebeu o convite. Noiva não recebe convite. Então eram essas damas de honra. O que elas faziam? O noivo, o casamento judeu era sempre à noite. Por quê? Durante o dia 50 graus. Então ninguém casava de dia, casava-se à noite. O noivo demorava para causar expectativa. Então os convidados ficavam na beira do caminho com a lamparina acesa para ver o noivo passar. Aleluia. Então elas começam a esperar o noivo e ele tarda. Mas ele vem. Mas ele vem. Então todas adormeceram. E de repente ouviu-se um grito: eis o noivo! Glória a Deus. Saíram ao encontro. 5 não tinha lâmpada. Ora, se não tem lâmpada, escuta o grito, mas não vê o noivo. Tem gente que vem para a igreja sem azeite, sem nada, só escuta grito, mas não vê o noivo. Aí adianta? Não, você tem que vir para cá para escutar o grito, que é a voz do pregador, e ver o noivo passar. Então ele passa quando canta e tem gente que não percebe, passa quando dá testemunho e não percebe, passa na pregação e vai embora e diz assim: daí que foi? Só ouvir grito. É porque você não tem lamparina, está cheio de fermento. Tira o fermento. Deus não quer que você apenas escuta grito, Deus quer que você veja o noivo. Isso é Pentecostes. Então Pentecostes tem que ser celebrado exatamente 50 dias depois da Páscoa. Por isso o Penta vem de 50, era celebrado 50 dias porque tinha 7 semanas, também chamado de festa das semanas. Agora depois do Pentecostes vem uma outra festa, que essas são as 3 principais que até hoje se celebram, que é chamada a festa das cabanas, a festa do Sukkot. Ora, Deus estabelece isso. Por quê? Porque eles teriam que fazer as suas próprias tendas. Até hoje Israel se celebra isso. As casas de Israel e dos judeus, eles não têm telhado, eles têm laje. Então na época dessas festas eles fazem a sua Sukkot e eles sobem e ficam 7 dias em cima, dentro da tenda. Eles celebram as festas dos tabernáculos, é o Sukkot. Mas existe regra, e os rabinos é que medem isso para se fazer uma Sukkot. Não é de qualquer forma, não é você pegar 4 estacas e montar, não. Primeiro, para se fazer uma tenda, para se celebrar uma festa, ela tem que ter no mínimo 3 paredes. Uma outra questão, ela tem que comer você, ela tem que passar do cóccix até a cabeça. Você não pode passar assim, você tem que se encurvar um pouco. Ela não pode ser muito baixa, mas também não pode ser muito alta, mas você tem que entrar curvado. Tem que caber dentro dela você e a sua família. Agora tem que ter o teto, mas eles colocavam os varais em volta e o teto não poderia ser apoiado na parede. Também não poderia ser feito do mesmo material da parede e nem de ter sido feito pela mão do homem. Tinha que ser algum vegetal. Por quê? E aí eles faziam isso, levantavam o teto e aí tinha que medir. Não poderia ser feito embaixo de árvore, tinha que ser a solo aberto. Aí eles teriam que medir. Se a sombra da parede fosse maior do que a do teto, estava reprovada a Sukkot. Porque a parte de cima se chama sechar. Está reprovado. Por que isso? Porque a sombra de cima Aleluia! A sombra de cima tem que ser maior que a de baixo. Por quê? Quando o pai de família entrava dentro da tenda para comer com a família, então ele pegava o pão e olhava para cima. O teto não era feito de tecido, coisa que o homem fez. Era feito de vegetal, coisa que Deus fez. Então dentro da tenda ele olhava para cima e dizia: o Deus que guardou os nossos pais durante o deserto, embaixo da sua sombra, é o mesmo Deus que vai nos guardar.
É isso que o salmista quer dizer. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Então aquele templo para ele simbolizava muito mais do que uma simples cabana. Simbolizava a proteção do Senhor durante o deserto. Então essas são as 3 festas principais. Então o povo de Israel sai do Egito, vai celebrando-se as festas. Eles começam a errar o caminho, eles começam a errar a trajetória. Deus então permite que eles vão agora para a Babilônia. Eles voltam para a Babilônia. E quando eles vêm da Babilônia não tem mais o seu país. Não existe mais. Os gregos tinham invadido a Jerusalém. E os gregos trouxeram agora para dentro da Jerusalém algumas questões. E os gregos vieram trazendo uma mistura. Por exemplo, qual era a filosofia grega em Jerusalém? A filosofia grega era o seguinte: vocês não precisam guardar mais coisa nenhuma. Por quê? Porque o corpo era para o prazer é para o corpo. Então tudo que fazer bem para o corpo é aprovado. É por isso que Paulo fala sobre exercício físico. Ele fala sobre a comida. Ele fala do filósofo que falou. Então essa era a filosofia grega. Qual era a filosofia grega acerca de culto? Não precisa de sacerdócio. Qualquer um pode ministrar. Não precisa guarda de sábado. Não precisa de regra e nem de lei. A filosofia grega entra agora em Jerusalém e parece que estava muito bom. E teve um grupo que gostou da ideia. E isso foi implantado por Antíoco Epifânio e a sua turma. Se você ler Macabeus ou história, você vai ver que teve a luta dos Macabeus e Judas Macabeu se levantou. Foi um grande herói os Macabeus. Por quê? Porque os jovens judeus foram falar com o general grego e disseram assim: olha, nós temos aí uns velhos, eles não querem saber da cultura grega lá dentro. Aí, como é que nós vamos fazer? E o sacerdote dizia o seguinte: aqui dentro, quem manda é Deus. Aqui dentro, quem manda é o Senhor. Aqui dentro, quem manda é Jeová. Aqui dentro, o que vale é a palavra. Aqui dentro não vale filosofia. Quem estabeleceu o culto é Deus. Então não vale. Os jovens querem introduzir dentro da cultura judaica o costume grego e acabar com o culto. Mas os velhos diziam: aqui não. Culto grego não pode prevalecer dentro da nossa. Aí o que acontece? Eles vão reclamar com o general. O general chega e baixa uma lei dizendo: a partir de hoje aqui está proibido acender o candeeiro. A partir de hoje aqui está proibido fazer a circuncisão. A partir de hoje está proibido guardar o sábado. Olha o que ele mexe na base da fé. Ora, o candeeiro não poderia ficar apagado nunca, jamais. Circuncisão, isso estava ligado, está ligado até hoje. É a marca do judeu. Guardar sábado era a marca do judeu até hoje. Então ele mexe na estrutura. Então Macabeu se levanta, o sacerdote se levanta, Judas Macabeu morre, seu irmão se levanta. Eles conseguem vencer a guerra. Eles vencem a guerra. E durante essa perseguição grega, eles mandaram destruir todos os vasos de azeite consagrado. Eles mandaram destruir tudo. Então quando eles ganham a guerra agora, eles vão procurar vaso de azeite para acender a menorá. E agora que eu vou começar a pregar no versículo que eu li. É só uma introdução. Nota. Agora eles vão procurar o azeite. Eles vencem a guerra, nós vamos colocar as coisas em ordem de novo. Eles saem procurando, eles acham apenas um vaso de azeite. Ora, um vaso de azeite só acendia as lâmpadas por um dia. Quanto tempo demorava para se fazer o azeite? 7 dias. Então um vaso de azeite acenderia as 7 lâmpadas por um dia. Alguns chegaram com uma ideia diferente e disseram assim: ô sacerdote, vamos misturar o azeite. Enquanto a gente vai fazer o azeite bom, misturamos, vai dar fogo ao mesmo jeito. O sacerdote disse: não posso. O outro veio e disse assim: olha sacerdote, achamos uns frascos violados. E não poderia. O sacerdote disse: não, frasco violado não serve. Ele disse: como é que nós vamos fazer? O sacerdote disse assim: eu prefiro ter as lâmpadas acesas por um dia com azeite puro do que 7 dias com azeite misturado. Glória ao teu nome, Senhor. Mas o que simbolizava o candeeiro, a menorá para eles? Ora, a menorá, 7 lâmpadas.
7 lâmpadas. A do meio representa Cristo. E na ordem, na fabricação, não poderia ser rachada. Coloca 3 de cada lado. 3 mais 3, 6. 6 é número do homem. O que estava dizendo é o seguinte: o homem só poderá ter luz se a luz vier de Cristo. Então, uma vez que se apagarem a luz de Cristo, o homem também fica sem luz. Dá uma aleluia. Eles, a primeira coisa que eles fazem: nós vamos apagar a luz desse povo. Nossa luz ninguém vai apagar. Nós vamos ter, nem que seja por um dia, nós vamos ter azeite santo. É melhor sentir a presença de Deus por um dia, mas numa unção verdadeira, numa presença real, do que viver 30 dias fingindo que sente e não sente nada. Aí ele disse assim: não, nós não podemos. Ele disse: vamos fazer, faz a menorá. Aí o Deus manda colocar todo mundo, coloca os homens. Aí Deus faz o seguinte: faz a menorá e coloca a parte de baixo. Quanto maior, mais para baixo. Então você vai entender que em Cristo você não cresce para cima e não aparece para cima. Em Cristo você só cresce para baixo. Quanto mais para baixo estiver, maior você é. Aleluia! A outra questão era feito de ouro maciço, ouro batido. Não poderia ter forma. Pegava o ouro, jogava no fogo, tirava do fogo e descia o martelo. Então talvez você acha que está doendo, está sofrendo, está no fogo, sai do fogo, recebe martelada. Deus está dizendo: eu estou te preparando para encher você de amor. Glória a Deus! É a forma de Deus trabalhar. Foi cantado aqui: eu estou em construção. Então Deus está dizendo: agora tem uma outra coisa. Deus disse: eu quero que as hastes laterais sejam ocas como a haste principal. Faz oca porque tem que tacar pavio. Pavio se chama oração. Crente cheio não ora. Só ora crente vazio. Está cheio de gente que falta o pavio da oração. Deus está dizendo: eu vou tacar um pavio de oração, você vai voltar a orar. Agora, por que a importância dessa lâmpada? É engraçado que essa lâmpada, na ordem do tabernáculo, você entra pela porta, tem o altar do incêndio, o altar do holocausto, tem a pia do lavatório, você entra no santo lugar. Então, a mão esquerda aí está exatamente a mesa dos pães, da preposição, que tem que ter 2 fileiras de pães, cada uma com 6 pães representando as 12 tribos de Israel, e ao lado direito está a menorá, as 7 lâmpadas. Mas o tabernáculo era todo tecido com cortina azul, púrpura, carmesim, escarlate, pele de cabra, pele de carneiro e pele de texugo. Então era um negócio tão fechado que não tinha como entrar luz lá dentro. O que Deus estava dizendo era o seguinte: se a luz de dentro apagar, vai ficar em trevas. E Deus estava dizendo o seguinte: eu não aceito que a luz de fora ilumine você por dentro. Maravilhoso. Tem crente que está sendo guiado pela luz de fora. Eu me assusto ao perceber que de vez em quando no Facebook tem crente postando sobre horóscopo, luz de fora. Tem crente aceitando o signo, olhando o signo se vai dar certo, luz de fora. É porque a luz de dentro apagou. Nós não somos guiados pela luz de fora, nós somos guiados pela luz que está dentro. E ele estava dizendo: não pode. Então permita-me dizer uma coisa: essa festa aqui da dedicação é chamada festa Hanukkah. Essa festa não foi estabelecida, foi o povo que fez. Por quê? Porque quando eles foram fazer o azeite e disseram que não teve milagre durante o período intertestamentário, teve, porque eles ficaram 7 dias fazendo o azeite. Quando eles chegaram para acender, o candelabro ainda estava aceso. Eles fizeram uma com 8. Eles disseram: nós vamos fazer uma outra e vamos celebrar uma festa chamada Festa da Hanukkah, Festa da Dedicação. Vamos fazer uma outra com 8 hastes. No primeiro dia nós acendemos uma lâmpada, no segundo dia nós acendemos 2 lâmpadas, no terceiro dia nós acendemos 3 lâmpadas. Quando chegar no 5º dia não tem lâmpada para acender, e nós vamos celebrar e vamos fazer uma festa ao Senhor. Por quê? Porque tentaram apagar a nossa lâmpada e não conseguiram. Tem que entender que de vez em quando não querem apagar a nossa lâmpada. Agora é outra questão.
E eu sou meio assim, talvez até radical. Como é que os crentes têm coragem de dizer que bateu o vento e eles saíram da igreja? Vento de fora não tem como apagar a luz que está dentro. Vento de fora não tem poder sobre a luz que está dentro de jeito nenhum. O tabernáculo era tão bem feito que lá não entrava vento. Você vai perguntar, mas pastor, você era tão fechado? Como é que o sacerdote, com toda aquela roupa, aquela parafernália, conseguia ficar lá dentro? É porque Deus mandou cobrir com pele de texugo, toda aquela beleza, madeira revestida de ouro, as cortinas costuradas, os querubins da adoração, tudo de ouro por dentro. Aí Deus disse, por cima, vocês colocam a pele de texugo, marrom acinzentada. Quando bater o sol, a pele do texugo refresca e lá dentro vira ar-condicionado. Dizer uma verdade, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas vento de fora não pode entrar dentro para apagar a tua luz. Aconteça o que acontecer, mantenha a tua luz acesa em nome de Deus. Então, se você queria motivo para celebrar uma festa, primeiro é esse, é que eles tentaram apagar a sua luz e não conseguiram. Ela está acesa, então celebre ao Senhor. Ele diz, nós apagamos a luz, eu quero ver. Agora você já parou para pensar, se a luz apaga, como é que você enxerga o pão da preposição? Não enxerga. Se a luz se apaga, como é que você acha o caminho do Santíssimo e que dá acesso ao altar do incenso? Não tem como. Se a luz se apaga, como é que você entra no santo do santo onde está a arca? Então o crente que não sente a presença de Deus, que não come e não vê luz, é porque a lâmpada já se apagou, mas nesta noite ela vai acender novamente. Glória a teu nome, Senhor. Pastor, o que é que representa a mesa dos pães? 1 metro de comprimento, 45 de largura, por 70 de altura. É chamado também pelos tradicionais de pão da face. Tinha que chegar e comer olhando olho no olho. Ué. Então, olha em João. Se não houvesse essa figura do tabernáculo, João teria um problema para escrever. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Você não entendeu? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Então, o crente que não tem comunhão, porque a luz apagou, ele não consegue chegar na mesa dos pães. Glória a Deus, aleluia. É fácil você saber quando um crente apagou a luz, ele não ora mais porque ele não consegue chegar no altar do incenso. Ele está dentro, mas não se alimenta. Ele está dentro, mas não ora. Ele está dentro, mas não vê nada. Glória a Deus, aleluia. Vou te dar um conselho. Se fosse para tirar diploma de prova, eu já era PhD nesse trem. Eu nunca vi tanta coisa. Glória a Deus. Esse ano está sendo um dos piores da minha vida. E olha que eu já passei coisa ruim. Passei, mas esse ano a situação está tão brava, você contar para o carroceiro, o burro chora. Nunca vi um negócio desse. Mas tem uma coisa, a luz brilha. Quero nem saber, bate vento, mas o tabernáculo está fechado. Eu estou em Cristo Jesus, eu estou escondido. Não tem jeito. Mas pastor, e se por acaso, pastor, o pavio começar a criar algum borrão? Não tem problema, tem o ex-pervitador. O ex-pervitador era exatamente não para trocar o pavio, porque Deus falou assim, o profeta disse assim, ó, ele não vai apagar o pavio que fumega. O que ele estava dizendo é o seguinte, vai ter momento na sua vida que vai criar um borrão no seu pavio. Mas era costume eles trocar o pavio e jogar. O profeta disse, Deus vai valorizar o pavio fumegante. Então ele mandou fazer o espiritador para tirar o borrão do teu pavio, que eu vou usar o mesmo pavio, com o mesmo azeite, com o mesmo fogo de novo. Se a obra é restauração, se prepara que Deus vai te restaurar. Deus não é como homem que faz troca. É tão sério o negócio com Deus, que eu me lembro
uma visão que o sumo sacerdote aparece e de repente Satanás aparece para lhe opor. Satanás, a última vez que ele pisou na terra, a última vez que ele pisou na terra foi no capítulo 4 de Mateus, quando ele apareceu para tentar Jesus. Ele nunca mais pisou aqui, nunca mais subiu lá no céu. Esquece desse negócio que ele está vindo para cá acusar. Ele não pode. Por que ele não pode? Já vou lhe explicar. Ele só descia na terra, ele veio machucar Jó, porque ele acusou Deus, e quando se acusa Deus, Deus tem advogado. Temos dizendo que ele acusou Jó. O diabo não acusou Jó, leia a Bíblia lá, está muito claro. Ele disse: o Senhor, Jó só te adora porque o Senhor deu riqueza para ele. Então ele estava acusando, era Deus de comprar Jó. Deus disse assim: espera aí, eu não tenho ninguém para me defender aqui, então eu vou escolher Jó para me defender lá. Jó nem sabia, era advogado de Deus na terra. Olha bem, Jó era advogado de Deus. Aí o diabo disse assim: eu vou descer lá, e Deus disse assim: vai lá e toca no corpo, mas não mata. Então pensa, o diabo veio, tocou em Jó e teve que lutar contra a morte para não levar o Jó. Então, ao mesmo tempo que ele feriu, ele cuidava de Jó. Dá uma salva. A morte andava com ele. Pode pegar. Não pode, rapaz. Você não pode pegar, o outro não deixou, então não toca, não toca. Pensa no diabo que feriu, tem que guardar o Jó para a morte não tocar nele. Então, por que ele descia? Porque Deus estava devendo para ele. Havia um pacto de sangue. Enquanto a dívida não é paga, o cobrador vai na tua porta. É verdade. Mas quando Cristo, aleluia, no Getsêmani, não foi na cruz. Ele não venceu Satanás na cruz, ele venceu no Getsêmani. É verdade, Deus. Pastor, por que foi no Getsêmani? Porque quando ele chegou na cruz, ele já estava com a coroa. Ora, qual era o conceito? Quando você vence um rei, toma a coroa e põe na cabeça. Então ele vence lá no Getsêmani. Por quê? Porque não foi sangue arrancado com açoite, foi sangue voluntário. Dá uma salva de palmas que eu estou me levando assim. Ele vence lá. Ele vence lá o negócio. Fique tranquilo, já vou voltar aqui na mensagem. É só para você ter uma ideia. Então nota. Ele vai lá, quando ele derrama o sangue, que o diabo vai para se aparecer para cobrar, Deus diz assim: aqui está o preço. Está? Está. Mas eu não vou te dar o sangue para você ter nada em mão. Por quê? Porque a morte pecou. A morte pecou, então você não tem pagamento nenhum. Me dá a cédula. E Paulo teve uma visão. Que quando Cristo estava sendo pregado na cruz, Deus pegou a cédula da mão de Satanás, disse: me dá isso aí. E colocou entre o braço e a cruz. E quando eles pregaram, cravou-se a nota promissória. Então a nota promissória furada, a nota de perdeu o valor. Só fica na mão de Satanás quem quer, porque Deus comprou todo mundo de volta. Voltando à mensagem, ele aparece para acusar Josué, que Josué estava com a vestimenta suja. Aí Deus disse: como é que é? Tá com a roupa suja. Satanás responde. Deus deu um grito lá em cima: pega a roupa suja dele, velho. O certo, quando a roupa suja, não é lavar. Mas Deus não lava, Deus troca. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Tá, você perguntaram muito baixo, não falar não. Por quê? Porque se lavar, pode ser que a mancha apareça. Então Deus prefere trocar a roupa. Eu quero ver alguém achar pecado velho numa roupa nova. Aleluia! Deus não fica lavando roupa de ninguém. Ele disse: pecou? Então vem aqui que eu vou trocar a sua roupa. Eu vou restaurar você para você viver uma vida. E pega a roupa velha, tira, põe uma nova. Eu quero ver alguém achar mancha na roupa nova. Então Deus não fica gastando tempo. Hoje é uma noite de Deus perdoar todos os seus pecados e você voltar à comunhão, aquela alegria, aquela vida com Deus, experimentar as coisas boas de Deus, viver as promessas de Deus. Não deixa a sua lâmpada apagar. Mas tem a segunda questão. Nós não queremos que eles façam circuncisão. Você já parou para pensar na questão da circuncisão? Por que Deus ordena que a circuncisão é feita exatamente no 8º dia do homem?
Deus é inteligente. Porque ao 8º dia tem uma substância no corpo humano, ele libera uma substância que ninguém morre de hemorragia no 8º dia. Então nenhuma criança nunca morreu. Porque Deus disse, não é no 7º e nem no 8º. Aí a ciência descobriu que o corpo humano no 8º dia libera uma certa química que impede qualquer hemorragia no 8º dia. Deus disse, então pega a pedra e corta que ninguém vai morrer quando for circuncidado. Mas qual era o efeito da circuncisão? Era feito exatamente no órgão genital masculino. Somente os homens se circuncidavam. É claro que isso tinha a ver com casamento, relacionamento e tinha a ver também com higiene. Era cortado. Se você vê na saída do povo de Israel no deserto, teve um lugar que eles chamaram de Montão do Prepúcio. Foi quando foi ordenado a circuncisão. Por que é a circuncisão? Circuncisão não é nada mais nada menos que tirar o excesso de carne. Tira o excesso de carne. Por quê? Porque olha bem, ele tinha esse conceito de casamento. E no conceito de casamento, o homem e a mulher só era válido o casamento no momento da sua relação. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Então quando eles tinham relação, eles se interessavam a tal ponto que ficava um só, e é isso que Deus estava dizendo. E os dois serão uma só carne. Então o casamento, no papel é uma coisa, para Deus só tem validade a partir da primeira noite que o casal está junto. E tem relação, então diante de Deus, Deus olha e diz assim, agora é uma só carne. O que Deus estava falando com a circuncisão? Deus estava dizendo o seguinte, se você não circuncidar, eu não posso ter relação com você, porque você está com excesso de carne. E se tiver excesso de carne, não tem boa relação. Apertou? Foi? Hã? É por isso que em alguns cultos Deus vem e não desce. Porque ele chega para se relacionar com a gente se tem excesso de carne aí. Precisamos fazer uma circuncisão. Para tirar o eu, Senhor. Para tirar o excesso de carne. Você nunca prestou atenção na questão que Davi falou? Por que Davi falou assim, esse gigante é um incircunciso? O que Davi estava dizendo, isso aí tem excesso de carne. Eu não. Davi estava dizendo o seguinte, eu não tenho excesso de carne, eu sou circuncidado. Então quem é circuncidado vence o excesso de carne. Olha aí. Mas como é que era feita a circuncisão? A circuncisão tinha que ter pelo menos 3 agentes e o réu. Primeiro era o pai. Por quê? Porque o menino com 8 anos não pode se cortar. Então era feito pelo pai, pelo sacerdote ou pelo médico. É os 3. Mas tinha um outro agente que ele vinha para segurar o menino, que chamava-se de protetor. Você vai dar uma glória a Deus. Se você não der glória a Deus, eu vou embora, não pego mais nada. Quando a gente fala que Deus está operando, Aleluia. é que Ele está tirando o excesso de carne. Então Ele é o Pai, Ele é o sacerdote, e Ele é o médico. Mas quem é o protetor? É o Espírito Santo. Ele vem te agarra, Ele te abraça. Sabe aquele culto que você vem, está doido para ir embora e não consegue? É porque Deus está dizendo, eu vou operar em você, vou tirar o excesso de carne. E o Espírito Santo diz assim, pode operar que eu seguro ele aqui. Não tem como, irmãos, a gente ter relação com Deus se tiver excesso de carne. Glória ao teu nome santo. Então o que os gregos queriam? Deixa esse povo com excesso de carne, porque ele sabia que Deus não se relacionava. Glória a Deus, aleluia. Era uma coisa tão simples, mas eles estavam dizendo, a gente tem como, nós vamos fazer de tudo para Deus não se relacionar com eles. Aí quando veio o Evangelho, Paulo disse, agora Deus está fazendo uma outra questão. Deus está operando a circuncisão no coração. Agora, por que Paulo fala isso? Porque quando a gente fala que aceitamos a Cristo, nós casamos, não é? Então todos que aceitam a Cristo casam a segunda vez.
Por quê? Porque o primeiro casamento é o coração e a carne. E isso está prefigurado na casa de Abraão. Isaac, a promessa, o fruto. Ismael, a carne. Então os dois estavam na mesma casa brigando. Aí Sara disse assim: filho da escrava tem que ir embora, porque não pode governar ou reinar como filho da livre. Não tem como. Paulo vai lá e fala o seguinte: olha, a obra da carne está manifesta. E ele dá uma relação de 17 nomes. Então no seu primeiro casamento você tinha 17 filhos, meu irmão. E tudo marmanjão. E um não tinha nome, olha o nome do último. Coisa semelhante. Isso é coisa de nome para pôr para filho? Aí o camarada tem inveja, diz que é demônio. Adultera, diz que é demônio. Ele mente e diz que é o diabo. E aí, tudo isso é obra da carne. Briga, diz que é Satanás. Tem nada a ver. Então você no seu primeiro casamento gerou 17 filhão aí, tá grandão. Aí você casa com Cristo. Quem é louco de assumir 17 filhos? Tá doido. Então Jesus diz o seguinte: eu não assumo o seu 17, porque no nosso relacionamento só nasce um. Aleluia! E qual é o nome desse um? O fruto. Agora para pensar. Você vem para o segundo casamento e traz 17 filhos do primeiro. Aí nasce um só. Olha a guerra, 17 contra 1. Então qual é o segredo para vencer? Alimenta só um e deixa os 17 passar fome. Aleluia! Pastor, vou mandar os 17 embora de uma vez. Você não consegue. Mas tem gente que tem uns filhinhos de estimação. Eu tenho tudo ainda. Olha o nome, Astolfo. Nome bonito. Astolfo. Tá lá que eu filho, branquinho, legal. Tem que dar banho. Dá gasto esse negócio. Então tem gente que tem uns pecadinhos que é igual bichinho de estimação. Ele não consegue ficar sem. E ele cultiva. Agora o negócio estreitou, né? Pastor, o senhor veio lá de São Paulo falar essas coisas. Eu quero que... Não é para restauração e avivamento? Aleluia! É que eu não sou pregador. Levei quase 20 anos para descobrir que eu não sabia pregar. Aí, veja, as pessoas estão cultivando. De vez em quando a comidinha é o bichinho de estimação. Manda essa praga embora. Não, eu gosto tanto. Tão bonitinho. Não faz mal nenhum. Mas Jesus está dizendo: nós temos um filho que precisa ser tratado. E esse filho, ele se manifesta de 9 maneiras diferentes. Ele disse: mas o fruto do Espírito é caridade. Caridade não é o amor falado. Caridade é o amor sendo praticado. Ele disse: mas o fruto do Espírito é paz. Enquanto que a obra da carne é guerra, o fruto do Espírito é paz. Ele está dizendo o seguinte: se você alimentar o fruto, então esses 17 marmanjos, eles vão ter que se cuidar. Por quê? Aquele que é mais alimentado cresce. Deixa eu te dar uma boa notícia. Aleluia! Posso dar? O teu filho com Jesus vai crescer. Glória, Senhor! Ele vai crescer. E você vai ver que servir a Cristo é mais fácil do que você pensa. É que você acha tão difícil, está tão difícil servir. É porque o 17 é tão maior do que o menor. Mas a notícia boa é que ele vai crescer, o pequeno vai começar a crescer. E os 17 vão ter que respeitar, e você vai viver no fruto do Espírito. Então você para pensar qual é a ideia do grego. A ideia deles não é assim. Durante muito tempo, eu entendi que Satanás queria que a gente pecasse. Colocaram na minha cabeça que o diabo queria que a gente pecasse. Ele não quer que a gente peque. Por quê? Porque ele quebrou a cara no primeiro homem que ele fez pecar. Então ele entende que se a gente pecar, Deus perdoa. O que é que ele quer então? Ele disse: eu quero fazer o seguinte: eu não quero que vocês pequem, porque se vocês pecarem, vocês se arrependem. Eu quero que vocês vivam uma vida de aparência, não tenha relacionamento com Deus, porque eu sei que disso Deus não gosta, com excesso de carne. Então vocês cultivam a carne, não tem relacionamento, eu sei como entristecer. E aí quem não peca não tem peso na consciência.
saudade, Deus quer se relacionar e quer se relacionar. Quando Deus estabelece a circuncisão, Ele está dizendo: eu quero descer e eu quero me misturar e me tornar um com você. Glórias. E aí, a gente fica esperando Deus vir. Quantas vezes Ele vem? E Ele disse: não posso, porque eu estabeleci regras para a gente ter relacionamento. Se você não entrar pelos meus preceitos e as minhas regras, eu não posso me relacionar com você. Porque eu não sou obrigado a ter relacionamento com você. Porque se eu não tiver relacionamento com você, eu continuo sendo Deus. Mas se você não tiver relacionamento comigo, você não é ninguém. Aleluia. A tua vida não terá significado. Então às vezes Ele vem e vai. Ele vem e vai. E nós parecemos que estamos com guarda-chuva e o culto fica pesado. E Deus desce e vai. Ele diz assim: ainda tem excesso de carne. Então Ele disse: nessa noite eu acho que vai ter uma operação aqui. Ele vai nos operar para a gente se misturar. E quando a gente se misturar com Ele, nós vamos gerar filhos que parecem com Ele, porque filho é a cara do pai. Mãe, vai essa coisa não. Bom, minha filha é a minha cara, até o dente. Aleluia. Então nota, o que Deus quer é ter relacionamento. Nós vivemos nos dias que nós não temos mais. Vamos ser sinceros. Eu vou convidar vocês para todos nós criar vergonha na cara. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você chorou nesse culto hoje? Não, chorou. Sentiu alguma coisa nesse culto? Não senti. Por quê? Porque não está tendo relacionamento. Deus é um ser completo em si mesmo. Deus é completo. Eu acho lindo a ideia de que o Satanás arrancou a terceira parte dos anjos e Deus disse a Abraão: o diabo pensou que levou a terceira parte, levou muito. Conta as estrelas do céu, não consegue? Então pega e conta as areias do mar. É assim que vai ser. Vou trazer mais que ele levou aqui para cima. Aí, o que ele está dizendo é o seguinte: eu quero me relacionar com você. Deus é completo em si mesmo. Mas tem uma expressão linda em Jeremias. E Jeremias escreve expressando, porque a inspiração, quando você olha a Bíblia e diz que a Bíblia é inspirada é porque Deus a soprou para dentro. E aí quando eles escrevem, eles estão soltando para fora aquilo que Deus colocou dentro. Olha o que ele disse assim: Israel, Israel, eu me lembro quando nós andávamos pelos desertos largos. A figura de linguagem ali é expressa como se fosse um poema romântico e traz a ideia de um casal de namorados que estava caminhando pelas dificuldades da vida. Deus estava dizendo: eu me lembro quando nós, na adversidade, nas dificuldades da vida, nós caminhávamos de mão dada. Deus estava dizendo: eu seu esposo e você minha esposa, eu seu namorado, você minha namorada, e nós andamos pela adversidade, mas tu, Israel, Israel, tu me deixaste. Olha Deus se lamentando isso. E abandonaste o manancial de águas vivas e foste escavar cisternas outras onde não existe água potável. Aí ele continua dizendo, aí ele dá um grito de exclamação: Israel, se tu voltasse para mim. Então Deus, acredita que Deus não tem sentimento? Não tem? Deus está dizendo: se tu voltasse para mim, Aleluia. então nós andaríamos novamente de mãos dadas, Israel, Israel. Deus estava dizendo o seguinte: eu só quero que tu volte. Se tu voltar, nós vamos andar. Eu quero andar de mãos dadas. A ideia de andar de mãos dadas, Deus estava dizendo: eu não me envergonho de andar de mãos dadas com você. Eu só quero que você volte. Então não é Deus que vai atrás. Ele para, espera a gente vir. Porque ele não mendiga. Aleluia. Ele espera. Ele para e ele diz: você se afastou. E há uma figura linda no termo afastar, porque a santidade de Deus é uma, a santidade minha é outra, da igreja é outra, divide-se a santidade de Deus, no original isso. Então quando a gente erra, a santidade que está em nós, ela se afasta da santidade que está em Deus. Então
Então a santidade de Deus não pode se aproximar, porque existe o seu lado positivo e o seu lado negativo. Qual é o lado negativo? O lado negativo é que Deus não pode chegar perto do mal e os olhos dele não podem ver o mal. Esse é o lado negativo da santidade. Aleluia. Qual é o lado positivo da santidade? É que ela se abre quando o coração se arrepende e volta. Aleluia. Ela aceita a aproximação. Glória a Deus. Então o diabo ele não quer que a gente pegue. Ele só quer que a gente se acomode e não tenha relacionamento. Aleluia. E as igrejas dos dias atuais é uma igreja presente. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar pelo menos 3. Só na casa de Lázaro tem 3 igrejas. Na casa de Lázaro tem 3. Ora, primeira igreja, Lázaro. A igreja que ressuscita, mas anda em fachada. É a primeira igreja. Ela ressuscitou para a nova vida, mas ela está enfaixada. E aí muda a figura. Em vez de ajudar, está precisando de ajuda. Está assim de crente precisando de ajuda. São os Lázaros que ressuscitaram, mas estão enfaixados. Segunda igreja que está na casa de Lázaro é a igreja chamada Marta. É uma igreja que faz muito. Faz, mas não tem tempo para parar para ouvir a voz de Jesus. Aleluia. Está tão ocupada que não para ouvir a voz. Mas tem a igreja chamada Maria. A Maria é aquela que só quer ouvir, mas não faz nada. Ela só ouve. Vem da igreja para casa, igreja, vem aqui, ouve, mas não faz nada. Mas tem uma igreja na Bíblia que eu admiro demais. É a igreja chamada Mulher Samaritana, a igreja de relacionamento. Oh, aleluia. E tem um encontro no poço. O melhor lugar para você encontrar com Deus é no poço. Glória a Deus. Eu não sei se você sente, mas eu sinto a presença dele. E ele está me chamando para uma vida de relacionamento. Então a igreja do poço é uma igreja que aprende. Como é que aprende? Aprende gradativamente. Mulher, dá-me dessa água. Senhor, sim, como pode, sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus e soubesses quem é que te pedes, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Aí ela muda o seguinte, ela muda: Senhor, olha o crescimento de judeu para Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, mas me dá-me desta água para que eu nunca mais possa vir aqui buscar. Aleluia. Aí ele disse assim: vai lá chamar teu marido. Eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, não tenho marido. Já tivesse de 5, o que tens agora não é teu. Ela olha e diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Ela corre na vila e chega lá, chama todo mundo e diz: ei, veio comigo. Eu encontrei um que falou tudo a meu respeito. Porventura não é este o Cristo que havia. Uma salva de palmas para você. Relacionamento produz fruto. Então Deus está com saudade da gente. E sabe que não tem coisa pior do que a gente saber que alguém está com saudade e a gente não matar a saudade dele. Vamos matar a saudade de Deus nessa noite? Vamos? Vamos nos render a Ele hoje. Santo teu nome, Senhor. Eu não vou nem falar no sábado, talvez eu fale amanhã, porque até domingo vai ser só negócio de hebraísmo aqui. Vamos sentar? Vamos matar a saudade de Deus, vamos pedir perdão. Perdoa meu jeito, eu já preguei mais, já pulei mais. Andava dizendo que eu estou mais frio, não estou mais consciente. Porque a partir da hora que você começa a descobrir algumas verdades, você vê quanta coisa errada você faz. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar hoje. A partir de hoje não é mais ignorante sobre esse assunto. Aleluia! Está aqui na obediência aos seus pés, é tudo que eu preciso para ver. Então vai, canta outra aí. Eu nem vou cantar, porque se eu cantar vai provocar o movimento. Eu não sou pregador de movimento. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia! Eu quero te convidar a encontrar-se com Deus. Santo é teu nome. Você já parou para pensar, Deus, marcar o negócio do 7º ano da igreja? E Deus vir aqui dizer assim: eu estou com saudade de você. É, Jesus. E Deus fala assim: quantas vezes eu
eu vou de madrugada que a gente conversava e eu desço e você não vem falar comigo, e eu volto sozinho e eu tenho saudade.